teve algumas pessoas aqui de Ceabra que vieram me pedir o voto, e aí eu sentei com essas pessoas, fiz algumas reflexões com base no ECA, com base na nossa legislação, e a pessoa resolveu dizer: não preciso do seu voto. Eu não sei se eu incomodei com as minhas palavras, com as minhas reflexões, mas esse é o nosso papel, que é provocar, sobretudo, quem se coloca como candidato para ocupar um cargo tão importante na nossa sociedade. E a crítica que eu tenho à eleição do Conselho Tutelar, eu mantenho que é essa crítica no sentido de muitas pessoas na sociedade civil ainda entender essa eleição como uma extensão da eleição para vereador, onde o voto não é numa pessoa qualificada, numa pessoa mais técnica, e apenas pela aproximação, por amizade. Isso termina comprometendo um segmento muito importante dentro da nossa sociedade, Nerisvaldo, mas o defensor público está aqui para tirar as nossas dúvidas, falar um pouco desse rito, como é que vai ser o rito legal das eleições, e alertar a nossa sociedade o que pode e o que não pode diante de uma eleição muito, muito importante, embora infelizmente parte da nossa sociedade ainda não vê com tanta visibilidade e importância esse sufrágio. Perfeito. João, pode cortar o fundo musical, João, por favor? 13h33, recebendo aqui Marcelo Paiva, defensor público aqui em Ceabra, trabalhando à frente aí da Vara da Infância e Juventude. A gente vai estar falando sobre a eleição que teremos agora do Conselho Tutelar, agora para o mês de outubro. Eu trouxe o professor assim para só nessa abertura a gente fazer uma analogia da importância desse cargo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso horário. É uma alegria estar lhe recebendo aqui Nelisvaldo, na nossa programação. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Nelisvaldo. Muito obrigado aí a todos os ouvintes da Rádio Nova FM 99.7. Bem, eu fui convidado aqui hoje para a gente dar uma palavrinha a respeito da questão da eleição do Conselho Tutelar, esse órgão que é imprescindível para o cuidado das crianças e dos adolescentes aqui do município de Ceabra. Primeiramente, gostaria de convidar todos e todas para que participem dessa eleição que vai ocorrer agora no dia 1º de outubro de 2023, das 8 às 17 horas, que diz respeito à eleição dos próximos conselheiros tutelares para o biênio de 2024 a 2028, 2029. Nesse sentido, queria contar com a ajuda de todos os ouvintes para divulgar para amigos, para divulgar para parentes, para divulgar para todos os eleitores aqui do município de Ceabra, para que votem e participem dessa eleição, que é uma eleição de extrema importância. Essa eleição é uma eleição que será extremamente parecida com a eleição que já ocorre normalmente para os municípios e com a eleição que já ocorre normalmente na esfera federal. Os votos será direto, secreto, universal. Só que a grande diferença, e é por isso que a Defensoria Pública vem até aqui, é que o voto será facultativo. Só que, devido ao fato do voto ser facultativo e a relevância do Conselho Tutelar nessa que é a nossa proteção do direito da criança e do adolescente, precisamos que vocês, eleitores, participem e venham conosco para poder realmente fazer com que os conselheiros mais aptos a continuar o seu trabalho ou começar o seu trabalho fiquem dentro desse colegiado. Doutor, passa para a gente, para quem está em casa, para a gente conhecer um pouco a sua função. Pronto. As pessoas que estão nos ouvindo ou que estão nos assistindo têm mais ou menos a noção do que é o Conselho Tutelar, mas é sempre importante a gente lembrar. Correto. Por causa disso, foi o exemplo que o professor nos trouxe, que a pessoa foi pedir um voto dele, e quando ele tentou, olha, você entende, sabe da necessidade, sabe da importância? Professor, não quero seu voto mais não, pode dar para outro, porque é muito apertado o que você está falando. Pronto. Primeiro, qual é o papel da Defensoria Pública, a gente tentar passar para os nossos ouvintes, para eles entenderem como funciona isso? Pronto. Primeiramente, a Defensoria Pública é o órgão que trabalha com aquelas pessoas em condição de hipossuficiência. O que é hipossuficiência? Hipossuficiência é um tipo de vulnerabilidade. A pessoa tem algum tipo de fraqueza, seja algum tipo de fraqueza financeira ou algum tipo de fraqueza jurídica. Nesse sentido, a hipossuficiência que a Defensoria Pública mais trabalha é aquela que a pessoa não tem condições financeiras para contratar um advogado. Só que as crianças e os adolescentes, pela lei, elas são também vulneráveis, são hipossuficientes de forma jurídica. Por quê? Porque a criança, normalmente, ela é mais vulnerável do que a pessoa adulta. E aí, o nosso trabalho, ele se conecta com o trabalho do Conselho Tutelar. Por quê? Porque o Conselho Tutelar é esse órgão que serve para defender os direitos das crianças e dos adolescentes. No momento em que a Defensoria trabalha com essa população, que é uma população vulnerável, e o Conselho Tutelar também trabalha na defesa dessa população, a gente precisa da colaboração deles para fazer um trabalho de excelência e resguardar os direitos das nossas crianças e adolescentes aqui de Ceabra.
Então, deu para a gente entender mais ou menos a função do conselho e também a ligação, né? A relação que é conselho tutelar junto à Defensoria Pública. Professor. Doutor, mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso horário, é muito importante a sua presença aqui, espero que venha mais vezes, até para que a nossa sociedade se apodere dos seus direitos. Eu costumo dizer que a gente tem uma briga no campo democrático e é importante que a sociedade civil tome posse dos seus direitos, sobretudo do ponto de vista dos mais vulneráveis na nossa sociedade, que muitas vezes não tem condições de arcar com os custos de um advogado, certo? Ou esse papel importante da Defensoria Pública. Mas eu gostaria de saber como é que vai se dar o rito mesmo das eleições, o que pode, o que não pode no dia das eleições, para que a sociedade civil esteja atento aí a essas eleições que se aproximam no próximo domingo aqui na cidade de Ceará e em vários outros municípios, que são as eleições do Conselho Tutelar. Pronto. O que vai poder, nesse dia da eleição do Conselho Tutelar? Vão poder ser distribuídos santinhos, desde que tenha o currículo do candidato apenas e o nome de identificação. O candidato não pode ter nenhum tipo de vinculação a partido político, não pode ter nenhum tipo de vinculação a prefeito, a vereador. Além disso, pode ser feito a propaganda, desde que silenciosa, através de camisa, broches, da mesma forma que é feita nas eleições municipais. É necessário relembrar a todos que a eleição do Conselho Tutelar é uma eleição única, ou seja, não pode haver votos em chapas. O que quer dizer, Marcelo? Quer dizer que o candidato para conselheiro tutelar, ele não pode fazer casadinha com outro candidato. Lembrando que os 5 mais votados serão eleitos ao final para o Conselho Tutelar. A impugnação de uma candidatura dessa, a fiscalização quem faz são os outros candidatos, né, doutor? É isso também os outros candidatos, né? Por exemplo, uma pessoa pode ser impugnada. Você trouxe o exemplo, não pode ter ligação com o político a partir do momento que um candidato se sentir lesado. Falar, não, o outro conseguiu uma parceria com tal vereador, o ônibus veio pelo vereador. Só para a gente entender, eu me lembro que num período vinha ônibus da zona rural votar para certo candidato, sendo que a família bancou esse ônibus. Me parece que na época era autorizado. Se não era, fizeram e ninguém fiscalizou. Como é que vai funcionar esse ano? A gente vai ter um trabalho parecido com o que é na eleição? Vai ter algum veículo disponível para que essas pessoas possam votar? Como é que vai funcionar isso para ter esse controle? E, por exemplo, eu moro numa região maior do que a do professor, minha região é o Velame, o professor é do Morro Redondo, aí o professor vem do Velame com 2 ônibus, eu venho com 2 Redondo com a van. Como é que vai ser feita essa fiscalização? São os próprios candidatos ou também os próprios candidatos? Em cima dessa pergunta, me permita, doutor, se existe algum canal de denúncia, não só para os candidatos que se sentirem prejudicados, mas para a própria sociedade civil, que inclusive tem esse papel constitucional de fiscalizar um pleito muito importante dentro da nossa democracia. Se vai existir algum canal de denúncia nesse sentido. Pronto. O que acontece? As eleições do Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, serão fiscalizadas pelo Ministério Público. O Ministério Público vai deixar um campo de atuação aberto para todas as denúncias que são feitas tanto pela sociedade civil quanto pelos candidatos. Nesse sentido, a Defensoria Pública também deixa um campo aberto. Por quê? Porque, em alguns pontos, a Defensoria Pública também pode estar atuando para impugnação desses candidatos. Ou seja, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os próprios candidatos que se sentirem prejudicados podem entrar com ação visando a impugnação desses candidatos que estiverem utilizando algum tipo de abuso de poder econômico, como, por exemplo, pagando passagens ou utilizando uma van para poder fazer aquilo com que não é comum, né? Para as pessoas não confundirem. Não é comum essa van sair daqui esse horário, nesse dia. Então já é algo estranho que nunca acontecia, né? Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Com relação a ações por parte do município, a Defensoria Pública até o momento não sabe se vai ocorrer realmente esse transporte. Entretanto, deixa logo, desde já ressaltado que o transporte feito para as pessoas que precisam votar não pode ser disponibilizado pelos próprios candidatos, sob pena de incorrer em uma violação, né, às normas da eleição e, inclusive, poder ter a sua candidatura impugnada. Passando para o pessoal que está em casa, o professor Tem uma indagação aqui de uma ouvinte nossa que está acompanhando o nosso programa, está aqui pelo YouTube, Josiane Araújo. Ela gostaria de saber o seguinte: no dia das eleições, os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas deverão estar fechados até o final da votação? É a pergunta dela aqui no nosso chat. Abraço ao pessoal de Ibitiara, que a eleição acontece normal também. Isso. Pois não, pela mãozinha no queixo aí, parecia que rolou uma dúvida no ar.
que acontece? No Estatuto da Criança e do Adolescente, não há uma previsão nesse sentido, igual na Lei das Eleições. Entretanto, o que acontece? Nós temos hoje a Resolução 231 do CONANDA, que é a resolução que determina que regras que deverão ser obedecidas para que a eleição do Conselho Tutelar seja feita de forma justa, de forma integral. Sendo assim, considerando que não há realmente uma previsão na lei e considerando especialmente esse caráter facultativo, não será necessário fechar os estabelecimentos. Só que, de certo modo, as mesmas recomendações que nós damos quanto às eleições gerais e municipais, nós damos para essas eleições do Conselho Tutelar, no sentido de que os candidatos não podem tomar atitudes que podem acabar ferindo a legitimidade do pleito. Por quê? Porque se eles fizerem isso, eles estarão comprometendo a sua idoneidade moral, requisito este que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 133 do ECA. Pelo que a gente percebe, professor, e até Sim. naquilo que você falou, que a gente vem acompanhando, tem algumas coisas ali que ficam abertas, né? Seria porque é muito novo ainda, porque a gente sabe que a eleição para conselheiro tutelar é recente aqui no Brasil, né? Então tem muita coisa ainda que pode ter algumas alterações daqui a algum tempo, né, doutor? Pelo que a gente percebe, essa dúvida às vezes na questão de um bar, porque é dinheiro. Queira ou não, é um cargo de suma importância, mas tem muita gente que fica de olho no dinheiro e esquece da responsabilidade que o cargo requer, né? Perder noites de sono, entrar numa situação perigosa psicológica, porque a gente mexe em situações que mexe com o seu emocional, né? Então parece que é algo novo quando a gente fala da lei, quando a gente fala do estatuto, né? Tem muita coisa ainda que pode se mudar com o decorrer do tempo. Mas, doutor, passa para a gente, o pessoal que está em casa, da importância de ser um conselheiro tutelar. Para você que vai votar, já não é para o conselheiro, não é para quem vai assumir, não, porque quem vai assumir deve ter essa noção, porque deve ter te ouvido, deve ter ouvido outros mais, no mínimo, né? Mas você, o senhor e a senhora que tá em casa nos acompanhando, e vou dar meu voto, Nerisvaldo, passa para o pessoal da importância de ser um conselheiro. Não é brincadeira, não é o salário que é interessante, né? Mas a responsabilidade que esse profissional carrega durante esse período. Pronto, Nelisvaldo. O que acontece? Muita gente tem dúvidas sobre o que faz o conselheiro tutelar, né? O conselho tutelar, ele é o órgão que trabalha diretamente com a defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Marcelo, o que são direitos fundamentais? Direitos fundamentais são aqueles direitos que são essenciais para a gente conferir uma vida digna para um indivíduo, tais como o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação. Para vocês terem uma ideia, o conselho tutelar, nas suas decisões, ele pode fazer com que o município seja obrigado de adotar uma determinada atitude. Como, por exemplo, o Conselho Tutelar viu que o município não forneceu uma vaga numa creche para uma criança, ou não forneceu uma vaga para uma escola numa criança que está sem estudar. O próprio Conselho Tutelar, através do seu poder e da sua autoridade, pode pedir, né, pode mandar que o município inscreva essa criança na creche ou na escola, ou, por exemplo, fazer com que o município forneça um tratamento de saúde. Obviamente que, devido às suas limitações, caso o município venha descumprir, o Conselho Tutelar não vai entrar com um processo na Justiça. Mas há esse poder, há essa prerrogativa do Conselho Tutelar fazer com que as suas decisões sejam observadas. Por isso, pessoal, vocês devem entender que o Conselho Tutelar é de extrema importância, porque a partir da atuação do Conselho Tutelar, nós conseguimos ver com que os direitos, que são os direitos fundamentais da criança e do adolescente, sejam observados. Perfeito, então. Doutor, agradecer a sua presença, lembrar mais uma vez a quem está em casa, vou fortalecer aqui o dia da eleição, o pessoal que está acompanhando a gente, mas para você que está em casa, a gente vai trazer esse material, disponibilizar novamente essa entrevista na sexta-feira, tá? Então, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, a gente vai repetir esse material que a gente está fazendo aqui agora na sexta-feira. Vamos fortalecer, então, o que é que eu, como eleitor, né, devo fazer no dia da eleição, para eu votar? Qual seria a minha função como eleitor? Que dia, o que devo levar, o que tenho que respeitar? Pois não, doutor, fica à vontade. Pronto. Você, como eleitor, tem que se lembrar que não pode fazer a manifestação de forma ruidosa. A manifestação apenas através da camisa, através do broche. Você, como eleitor, tem que levar os seus documentos pessoais. Vai ter uma urna eletrônica, assim como tem nas outras eleições, que são as eleições municipais e as eleições federais. E o voto
vai ser naquele número que está disposto no candidato, não tem um partido político. Então, eleitor, você tem que levar o seu documento pessoal, o número do candidato que você pretende votar e, de preferência, refletir a respeito dessas ponderações que foram trazidas aqui, de que o conselho tutelar é muito importante e que temos que votar no conselheiro que realmente vai defender os direitos da criança e do adolescente. Tem que acreditar, viu, gente? Tem que acreditar. Reforçando mais uma vez, doutor, agradecer sua presença, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço, Nelisvaldo. Vou fortalecer a mensagem do professor, né? A gente está com o espaço aqui aberto, a gente está te recebendo a primeira vez, mas a gente conta, assim, por várias outras vezes. E até para outras pautas, sociedade e outras assuntos, pautas, né? que passam pelo município, que é importante trazer esse conhecimento para a nossa sociedade, trazer essa transparência. Agradecer a Paula por essa ponte, né? Obrigado, doutor, mais uma vez. Muito obrigado aí a todos os ouvintes da Nova FM.